E aí galera, beleza? Aqui é o Maurício e vocês estão no meu Livrinho. E bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje no vídeo eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre as minhas últimas leituras, que não foram lá aquela coisa assim, tipo, nossa, que mar de livros, mas foi legal. Eu queria começar agora a conversar com vocês um pouquinho sobre dois livrinhos que eu recebi da Aleph, que são a coisa mais linda, é lindo demais, lindo, lindo mesmo, que são essas duas maravilhas aqui, que é o Darth Vader e o Filho e a Princesinha de Vader. Bom, os dois livros eles são livros de tirinhas, a gente vai ter algumas tirinhas aqui, tipo, muito bonitinhas, o desenho é super bonitinho, e aqui a gente vai ter a relação do Vader com o Luke, e com a Princesa Leia. É uma leitura super rápida, eu acho que eu demorei 30 minutos para ler os dois, mas eu tenho uma ressalva sobre a minha leitura desses dois livros. Não é nenhuma culpa dos dois livros, é sim em relação ao meu conhecimento de mundo acerca de Star Wars. Eu sou uma pessoa que nunca viu nada de Star Wars, na verdade eu já tentei ver um filme, mas não lembro qual era, eu era menor. Eu conheço sim algumas coisas de Star Wars, eu não sou completamente noob, porque o mundo gira em torno de Star Wars, basicamente, tipo, todo mundo gosta de Star Wars. Não, eu não gosto de Star Wars. Ficou estranha essa frase? Um pouco, né? Eu nunca disse aqui no canal que eu não gosto de Star Wars. Eu só nunca tive interesse em Star Wars. Eu sei que pra quem gosta do mundo de Star Wars, pra quem já viu todos os filmes, pra quem lê os livros que estão sendo lançados por aí, isso aqui vai ser demais, demais mesmo. Pra quem é fã mesmo, isso aqui vai ser incrível. Acho que você não pode perder a chance de ter eles na sua estante se você for muito fã. Os próximos livros lidos aqui foram pela parceria com o grupo editorial Record. Os dois são do mesmo autor, que é Os Reis e o Adeus Robinson. Ele tem menos de 80 páginas e aqui o Cortázar ele vai trabalhar com a ideia de recontar a história do Minotauro. Eu tinha muita curiosidade de ler Cortázar, eu tenho muita curiosidade de ler o Jogo da Amarelinha dele, porque dizem que é um dos livros extremamente difíceis e pra mim eu sempre tenho isso como um desafio. Depois de ter lido esses dois livros, eu ainda pretendo ler, mas eu vi que Cortázar é um pouquinho difícil de ser lido. Não é uma literatura convencional, ele não escreve de um jeito convencional, mas mesmo assim não deixa de ser bom. Eu gosto bastante de mitologia grega, então isso me despertou bastante interesse também, além de querer conhecer a literatura do autor. E eu confesso que eu gostei muito desse livro. Esse livro é fino, extremamente fino, mas ele tem uma profundidade gigantesca. O que o Cortázar consegue fazer aqui com a figura do Minotauro é extremamente doido. A gente sempre aprendeu que na história do Minotauro ele era o vilão, só que o Cortázar ele acaba desconstruindo essa ideia e trazendo a ideia de que o humano, o ser humano, o Teseu, seria o bad guy da história e a vítima aqui seria o Minotauro. Um autor conseguir bugar a sua mente em relação a personagens que já estão bastante construídos na sua mente deve uma atenção muito grande. O jeito que ele constrói as falas do Minotauro faz com que você se convença de que ele sim é a vítima de tudo aquilo e o Teseu é o cara que só tá ali para causar destruição. Então, se você gosta de mitologia grega e quer conhecer uma visão um pouquinho diferente daquilo que você já conhece, eu super recomendo isso aqui. O outro livro que eu li dele foi o Adeus Robinson, e aqui a gente vai ter 4 peças distintas. E eu confesso que das 4 eu gostei apenas de uma. As duas primeiras são extremamente difíceis de se entender, porque você parece que é jogado na história e retirado da história num momento em que não era pra ser retirado. É muito estranho, eu achei muito estranho as duas primeiras histórias. A terceira história eu achei interessantíssima, o jeito que ele construiu ela, porque se passa dentro de um restaurante e esse restaurante é tido como um jogo de xadrez. Todas as mesas elas são separadas por toalhas brancas e pretas intercaladas, como um tabuleiro de jogo de xadrez, e todas as ações que acontecem ali são como um jogo de xadrez. É um texto que você tem que ler e reler algumas tantas vezes para pegar tudo que ele tá pedindo. Eu dei uma nota de 2 estrelas para esse livro, porque no todo eu gostei de uma só história, então não foi aquele livrão para mim. Um dos últimos livros que eu li por agora foi o livro Brilhantes. Esse é o volume 1 de uma série que tem o mesmo título, Brilhantes. Esse livro ele vai começar na década de 80, onde 1% das crianças nascem um pouquinho mais superdotadas, eu poderia dizer. Elas nascem com uma inteligência mais avançada. E elas são intituladas de Brilhantes. Desmistificando já uma coisa em relação ao livro, não, essas crianças elas não são tidas como super-heróis, não pensem isso em relação a esse livro. Elas só são crianças que têm uma inteligência muito alta. Com esse diagnóstico de pessoas brilhantes,
brilhantes, essas crianças elas começaram a ser vistas como pessoas anormais e começaram a ser vistas com desconfiança, com receio pela sociedade. E para isso foram criadas algumas academias que controlavam toda a ação desses brilhantes. Shine bright like a diamond. A história vai ser centrada na vida de um desses brilhantes, chamado Nick Cooper, e ele trabalha numa agência governamental dos Estados Unidos que está caçando um terrorista, que no caso também é brilhante. Esse cara cometeu um ato terrorista tão grande que chegou a matar 100 pessoas. E por causa disso, os Estados Unidos está bem loucão, beirando uma guerra civil. Quando eu li a sinopse na solicitação da parceria, eu fiquei muito interessado nele, e eu confesso que eu não me decepcionei em nada, porque no começo do livro você já é desmistificado de muita coisa. Eu achei que ele seria meio que um Divergente, meio que um Jogos Vorazes, alguma coisa do tipo, e não, ele não tem esse caráter. Você consegue tirar muitas discussões políticas dentro desse livro, e isso me chamou bastante atenção. O livro ele tem uma pegada bem contínua do começo ao fim, ele não é aquele livro, oh meu Deus, o melhor livro da vida, mas também não é um livro ruim. Eu tô curioso para a sequência dele, pretendo lê-lo com certeza quando sair, para ver o que acontece no decorrer dessa história. Um desses fatores que eu poderia dizer, fatores políticos dentro do texto, é a sociedade ficar com receio em relação a esses brilhantes. A questão de ter medo de algo que é melhor do que você. Além de, claro, o terrorismo, que é algo que está muito presente hoje em dia, infelizmente, e teoria de conspiração, que a gente pode encontrar nesse livro também. Então, no todo, eu gostei bastante desse livro, eu recomendo muito a lê-lo porque ele é algo diferente daquilo que a gente pensava que seria esse livro, e eu achei interessante, é uma literatura legal para ser lida. Não leia ele como algo apenas divertido, um passatempo, mas tente tirar todas as discussões que o autor tentou trazer para esse livro. E o último livro terminado foi O Sol é para Todos, da Harper Lee. Aqui a gente vai ter a Jen, também chamada de Scott, narrando a história de uma cidade chamada Macomb. A história se passa nos anos 30, num tempo em que a segregação racial era extremamente forte nos Estados Unidos. A trama central aqui é sim o racismo, e esse aspecto do livro é tido um pouco mais de atenção quando o pai da Jen defende um negro acusado de abusar sexualmente de uma menina branca, e sim, essa parte é a mais interessante do livro. Bom, mas agora deixa eu conversar um pouquinho sobre a leitura desse livro. Eu não sei se eu fui com um hype gigantesco para esse livro, que chegou no final do livro, eu vi que não foi tudo aquilo que eu esperava. Eu sei que para muita gente isso vai ser meio que polêmico, desculpa, mas eu não gostei tanto desse livro. Eu não sou a grande maioria que gosta e ama e acha perfeito esse livro. Sim, os temas sociais dentro desse livro são extremamente trabalhados, muito bem trabalhados, mas não é isso o que eu queria falar que me decepcionou. A trama central do livro é sim o julgamento desse negro que é acusado de abusar sexualmente de uma menina branca, só que isso acontece nas últimas páginas do livro. Eu acho que nas últimas 120 páginas, todo o começo ele é muito monótono, extremamente, pra mim, foi monótono. Sim, é a construção dos personagens, sim, é a construção da cidade em si, que é totalmente racista, mas me cansou demais. Eu lembro que até eu chegar na segunda parte, eu li esse livro muito arrastado. Eu não conseguia agarrar ele e pegar e esquecer do mundo. Não dava. Foi um livro cansativo pra mim. A partir do momento que começou o julgamento, ficou extremamente bom. Mas, no geral, ele ficou bem mediano pra mim. Eu não gostei tanto da leitura por causa desse começo. Eu acho que se eu soubesse que o começo é tão arrastado, eu não sei se eu leria pra chegar naquele final, sabe? Não, eu não tô falando que o livro é ruim, não, eu não tô falando que você não deve ler, você sim deve ler porque ele é considerado um grande livro da literatura norte-americana, mas a minha experiência de leitura com ele não foi tão boa assim. Mas eu deixo aqui o convite de você lê-lo e vir aqui discutir comigo se você gostou, porque gostou, se você não gostou, porque não gostou da leitura. Galera, o vídeo de hoje era esse, essas foram as minhas últimas leituras desses meses aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um gostei aí. E pra você que é a primeira vez aqui, pra você que é a primeira vez que tá me vendo, quer fazer parte dessa galera? Clica no botão inscreva-se aqui embaixo e assim você vai estar recebendo os vídeos toda semana. Eu espero que todo mundo tenha uma ótima semana e até o próximo vídeo.